Meu nome é Rafaela Bonsfield de Oliveira, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, eu tenho 34 anos. Meu nome é Ana Carolina Trevisan Pires, eu tenho 31 anos e eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Meu nome é Mariana, eu tenho 28 anos e eu sou de Santo André, São Paulo. Meu nome é Juliana Rodrigues Ribeiro, eu tenho 30 anos, nasci no Rio de Janeiro e aos 12 fui para São Paulo alfaville. Eu tô morando aqui na Austrália há 10 meses. Eu estou na Austrália tem 3 anos e quase 11 meses, então quase 4 anos já. Eu tô na Austrália já tem 1 ano e 8 meses. Eu estou na Austrália faz exatamente 8 meses. Eu moro na cidade de Gold Coast, mais especificamente em Surfers Paradise, no estado de Queensland. Eu moro em Paradise Island, tô lá short term em Gold Coast. Eu moro em Surfers Paradise, fica aqui em Gold Coast, no estado de Queensland. Eu moro aqui na Chevron Island, aqui em Surfers Paradise, na Gold Coast. Eu escolhi morar em Gold Coast por conta do clima, eu não gosto muito de frio. E por ser carioca, eu gosto bastante de morar perto da praia, eu sentia muita falta disso em São Paulo. Eu vim pra Gold pra fugir do caos de São Paulo, então eu não queria morar em outra cidade. E aí eu e meu namorado, a gente pesquisou muito e a gente escolheu aqui por ser mais tranquilo, mais sossegado, perto da praia. A gente queria morar num ambiente mais tranquilinho, uma vibe melhor. Eu vim junto com meu marido para a Austrália e meu marido já havia morado aqui alguns anos atrás. Ele ficou entre 2011 e 2013, se não me engano, aqui em Gold Coast, e ele se apaixonou muito pela cidade, e desde que a gente programou para vir junto para cá, Gold Coast sempre foi a nossa primeira e única opção. Bom, eu escolhi morar em Gold Coast porque eu sou de Florianópolis, é uma ilha fantástica de Santa Catarina, e eu acho muito parecido aqui, principalmente em Surfers Paradise, por causa das praias, do meio ambiente, da natureza, é tudo muito lindo e tudo muito parecido com Florianópolis. E principalmente por causa do clima, porque eu odeio frio, odeio. Então aqui pra mim é um paraíso. O motivo do meu intercâmbio foi quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, pro high school, eu fiz um semestre do meu colegial nos Estados Unidos. E desde então eu sempre tive muita vontade de morar fora novamente do país, com outra idade, com outra cabeça, porque com 16 anos é tudo muito diferente. A gente mora na casa de família, a gente não tem muita liberdade. Porém, esse plano acabou ficando em segundo plano por conta da vida. Quando eu conheci o meu atual marido, a gente começou a conversar sobre voltar a morar fora, porque ele queria voltar para a Austrália, por ele ter precisado voltar para o Brasil. E aí a gente resolveu que estava, acho que na hora da gente tentar alguma coisa diferente, tentar uma qualidade de vida melhor. Então acho que foi por isso que a gente resolveu sair do país. Eu vim com meu namorado, que ele conseguiu o Working Holiday Visa. E aí ele não ia vir sozinho, eu vim na mala e eu fiz o meu visto de estudante e vim estudar inglês, porque eu precisava, e me descobri. Vim mudar de vida, queria fazer coisas novas da minha vida, acho que estava na hora de mudar. 2 anos atrás, exatamente, eu fui com as minhas melhores amigas para a Europa, eu fiz a Eurotrip, né, a tão sonhada Eurotrip, e quando eu voltei para o Brasil, depois de fazer essa viagem, eu vi o quanto o mundo é grande, o quanto a gente tem conhecer novas culturas, novas pessoas, quanto a gente tem a crescer, porque nunca ninguém sabe tudo, né? Então eu vim desde essa viagem durante 1 ano planejando, acompanhando o Casal na Gringa no YouTube. Isso foi primordial na minha decisão, porque me explicou muitas coisas de como é a vida na Austrália, de como conseguir emprego, e principalmente pelo fato do trabalho correto, de você poder estudar e você poder trabalhar as 20 horas semanais. Então isso pra mim fez toda a diferença, escolher aqui. O motivo do meu intercâmbio foi a tentativa de fazer tudo no Brasil e me ver numa, assim, parada, né? Eu precisava de um desafio novo. Eu estava fazendo as mesmas coisas durante um longo período e eu queria mudar radicalmente e acho que eu consegui. Meu nível de inglês era sem nível, não, brincadeira. Eu vim com um intermediário, mas quando eu cheguei aqui eu descobri que eu não falava nada, eu fiquei desesperada. Mas depois de uns 6 meses eu já estava melhor. Até hoje eu tenho dificuldade, lógico, é muito difícil, mas melhorou bastante. Meu nível de inglês eu estudei na Browns, que fica em Southport, durante 6 meses. Meu nível, eu comecei no beginner, mas eu já havia feito 1 ano de inglês no Brasil, já tinha feito aulas particulares, mas a gente sempre, no Brasil a gente pensa que a gente sabe falar inglês. Chega aqui e a gente vê que não sabe nada. Então eu preferi começar no beginner e eu terminei no upper, intermediate, e hoje eu posso dizer que eu sei me comunicar em inglês. Meu inglês não é perfect, mas eu consigo me comunicar muito bem.
Quando eu cheguei, eu achava que eu sabia falar inglês, até que eles botaram lá pré-intermediate. E aí eu falei, nossa gente, sou muito boa, né? Quando eu cheguei aqui na Austrália, o meu nível de inglês já era bem avançado, pelo fato de eu ter morado fora. Eu estudei inglês por muitos anos no Brasil, fiz um semestre nos Estados Unidos, então eu já tinha um nível de inglês bem legal quando eu cheguei aqui na Austrália. Eu demorei 4 meses para conseguir um trabalho na Austrália, mas eu também não procurei trabalho. No caso, o trabalho me achou e, assim, eu falo que foi muita questão de contato. A princípio, eu cheguei aqui por eu ter tomado esse baque do inglês não estar muito bom, o meu foco foram os estudos. Então, eu parti para o trabalho após eu terminar esses 4 meses de General English. E aí eu comecei a trabalhar na feirinha de surfers como vendedora. Foi bem difícil meu início aqui na Gold Coast, porque eu vim em baixa temporada, considerado baixa temporada, eu cheguei em abril. Eu vim bem esperançosa, porque todo mundo falava, não, você consegue emprego, é difícil, mas você consegue. Mas realmente foi muito difícil. O meu primeiro emprego foi como Uber Eats. Eu fiz Uber Eats durante 2 meses de bike. Foi, eu acho que, das épocas mais difíceis que eu passei aqui, porque é onde você está se adaptando, você está indo em busca de indicações, de emprego, e às vezes não tem, por ser baixa temporada. Então o Uber Eats ele é super indicado para quem está começando e tudo mais, e foi que salvou a minha vida aqui e fez com que eu permanecesse por mais tempo aqui. E tá fluindo, a gente tem trocentos empregos, não é que nem o Brasil que a gente tem um emprego e aquele emprego o resto da vida ou durante um bom tempo. Aqui você tem que ser multitarefas. Para eu arrumar meu primeiro emprego aqui na Austrália demorou 2 semanas. Quando a gente chegou aqui, eu e meu marido, ele já arrumou um emprego na primeira semana e ele falou para mim, fica aqui um pouquinho, adapta, curte um pouquinho, depois você sai para procurar um emprego. Então na minha segunda semana imprimi 50 currículos e aí no meu primeiro dia eu saí para entregar aqui em Surfers, porque eu tava com medo de andar sozinha pela cidade que eu não conhecia ainda, ele não tava para me fazer companhia e me ajudar a me achar. E aí eu não encontrei nada, porque aqui em Surfers está um pouquinho saturado. No meu segundo dia eu criei coragem e fui para um bairro um pouquinho mais afastado. No terceiro restaurante que eu entrei, eu arrumei meu primeiro emprego como garçonete / bartender. Acabei ficando mais de bartender no restaurante e trabalhei lá por 3 meses. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego foi cleaner de barco. Eu achei que era um barco pequenininho, cheguei lá, era um barco balada, que estava em construção, então foi assim, terrível. E até hoje eu não tenho um job fixo, mas eu já fiz de tudo, eu já limpei casa, já limpei barco, já fiz Uber, já entreguei folheto, já fui placa humana, mas eu resolvi me dedicar ao estudo, porque meu namorado, ele podia trabalhar full time, então eu preferi estudar. Demorou 1 semana, foi na minha primeira semana eu consegui esse job de cleaner. A Austrália, pra mim, ela é um pouco de cada coisa. Era o que eu imaginava em relação à natureza, estrutura, mas em relação ao emprego não foi tão fácil como eu imaginava. Você pode ter muita força de vontade, mas nem sempre depende só de você, infelizmente. Mas eu posso dizer que no resumo da ópera, não me arrependi nem um pouco. E acho muito desafiador e acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Eu já tinha vindo para a Austrália em 2017 para fazer uma visita para os meus amigos que moravam aqui. Então eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar aqui. Foi muito difícil, mas era já o que eu imaginava. Eu já esperava sentir essa dificuldade. Então não foi assim tudo novo, mas foi bem puxado no começo. Os primeiros meses foram... Acho que foi a maior dificuldade. Todo dia a gente tem dificuldade aqui, porque a vida é uma montanha-russa. Tem um dia que a gente tá muito bem, tem outro dia que a gente tá muito mal. Mas eu acho que tudo supera, porque vale a pena. Eu acho que a minha expectativa da Austrália ela foi bem construída pelo fato de eu ter vindo junto com alguém que já havia morado aqui. Então, para ser bem sincera, é muito engraçado. A minha impressão que eu tenho é que quando eu cheguei aqui, eu já tinha vindo para cá. Eu tinha tanta coisa, imagem construída na minha cabeça por tudo que meu marido havia me contado, me falado, e fotos dele, pessoais, e fotos da internet. Eu acho que eu já tinha construído uma imagem muito real daqui, então eu acho que estava muito dentro das minhas expectativas. Quando eu vim aqui para a Austrália, eu não tinha tanta expectativa por já ser um pouco mais velha e por ter pessoas na família que já fizeram intercâmbio. Então eu sabia que por vir para um lugar que eu ia ter que trabalhar e correr atrás de me sustentar não ia ser tão simples como se eu viesse na época da escola somente para estudar e meu pai me ajudando. Então, talvez por ter colocado essa armadura, eu não tive tantas surpresas assim. E foi até uma experiência positiva quando eu cheguei. Por mais que eu tivesse que batalhar,
só o fato de qualquer trabalho que você consegue aqui te dar a oportunidade de se manter, né, e te dar uma qualidade de vida, para mim já foi o suficiente, está sendo, inclusive, uma ótima experiência. Foi mais difícil do que eu imaginava. Tudo novo é difícil, né? A gente não fala a língua, a gente mora muito longe, é muito longe do Brasil, então a dificuldade com a família, de conversar até o horário. E procurar um emprego, começar do zero. Então foi mais difícil do que eu imaginava. Eu não achava que fosse ser tão difícil nem tão fácil. Eu acho que eu me preparei muito para chegar aqui, pelo fato de ter uma pessoa com uma experiência de Austrália e Gold Coast, mas eu acho que foi um pouquinho mais fácil do que eu imaginei. Eu acho que essa preparação é muito importante. Se você vem preparada, já sabendo o que você vai encontrar, sabendo o que você precisa, apesar das dificuldades, não estou falando que eu não tive dificuldade, eu tive e tenho até hoje, depois de quase 4 anos aqui. Mas eu acho que se você prepara a sua cabeça para o que você pode encontrar, fica muito mais fácil. Então, na minha opinião, para mim foi mais fácil do que eu imaginei. Estar na Austrália, na minha opinião, foi mais difícil do que eu imaginava. Com certeza foi mais difícil. Mas eu acredito que as coisas mais difíceis são as mais recompensadoras. Então por isso que tudo vale a pena, tudo está valendo a pena. Vamos dizer que não foi nem mais fácil nem difícil, foi na medida do que eu já estava planejando. Então, por exemplo, eu já vim até com uma reserva para me manter durante esse período de visto, porque eu não sabia se eu ia renovar ou não. E eu nem precisei mexer na reserva para renovar, porque a Austrália conseguiu me dar essa oportunidade de ficar aqui. A maior dificuldade na Austrália, eu me considero uma pessoa muito comunicativa, acho que isso é muito importante aqui. Então a maior dificuldade que eu achei por ser comunicativa foi achar emprego. Por mais que eu fosse comunicativa, foi muito difícil conseguir emprego. Então a minha maior dificuldade foi isso, porque o restante, você tendo amigos, você fazendo amizades e tudo mais, você consegue, sempre tem o apoio de todo mundo. As pessoas se ajudam muito aqui, principalmente os brasileiros. Eu achava o inglês daqui impossível. As pessoas não falam frases inteiras, eles não têm muitas vezes paciência de falar, porque eles falam rápido, igual a gente fala o português. Então, pra mim, isso era muito frustrante. Uma pessoa que fala pra caramba, ter as outras e não conseguir se comunicar, então eu guardava pra mim coisas que eu queria compartilhar e não conseguia falar. Isso pra mim foi muito difícil no começo. Ainda tá sendo, quando você pega um OSO pra conversar, mas eu consigo pelo menos manter uma conversa, isso já é uma grande evolução. A minha maior dificuldade, e eu acho que até hoje, é a distância. A distância é terrível, porque não é perto, qualquer coisa que aconteça é muito longe. E eu acho que a segunda dificuldade é o inglês. O inglês, se você não fala, até hoje eu não entendo quase nada que as pessoas falam. Então, se você não tem um bom inglês, claro que você vai sobreviver, você vai se virar. Tem muita gente que te ajuda, o pessoal aqui te ajuda em tudo. Eles repetem 35 vezes se você não entender, mas é difícil. Eu tinha 2 pontos a meu favor. Eu já trabalhava em hospitality no Brasil e eu já falava inglês. Então as minhas dificuldades foram um pouco mais relacionadas à distância, da família e amigos. Eu sempre fui muito ligada à família, aos meus pais principalmente, e aos meus amigos. Então pra mim essa foi a parte mais difícil e continua sendo até hoje. Você tá longe da família em datas especiais, em momentos em que acontecem coisas lá e você gostaria de estar perto. Então pra mim a maior dificuldade é essa, a distância. Bom, se eu for pensar tudo que eu passei até agora, pelo que eu tava passando no Brasil, pelas coisas que eu tô conhecendo, tá valendo super a pena. Eu tô pensando em trazer o meu filho em janeiro pra cá. Então, no caso, não só a Austrália tá proporcionando a gente um novo estilo de vida, como vai dar o futuro pro meu filho que eu queria que ele já tivesse no Brasil. Todo o esforço que eu fiz tá valendo super a pena. Do meu ponto de vista, pelo menos. Com certeza, tudo que eu vivi até agora valeu a pena. Eu tô vivendo, acho que 8 anos ou mais em 8 meses. Então, a cada dia que passa, você nunca sabe o que vai acontecer. Hoje eu estou feliz, saltitante. Amanhã pode ser que eu não esteja tão feliz assim, porque aconteceu alguma coisa. Mas logo no outro dia eu já estou feliz de novo e muito mais feliz. Porque cada dia que passa é um desafio diferente. Isso pra mim não tem preço que pague. Tudo que eu vivi até agora valeu a pena demais. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente tem uma experiência dessa. Eu, como eu já havia comentado, eu já tinha tido uma experiência internacional. E a ideia que eu tinha de querer fazer isso novamente com outra cabeça era super válida, porque quando a gente tem mais de, sei lá, 20, 25, 30 anos, a nossa cabeça é outra. E cada dia eu aprendo uma coisa diferente aqui e, cara, vale muito a pena. Não tem como expor de outra forma, vale a pena demais. Mesmo nas partes ruins, vale muito a pena. Tudo que eu vivi agora valeu muito a pena e faria tudo de novo. Claro que tem alguns momentos que eu gostaria de apagar, mas eu
dou o conselho para todo mundo. Venha, porque você cresce muito. Num curto espaço de tempo você muda de pessoa e muda para o melhor. Então vale muito a pena. Eu acho que todo mundo teria que fazer essa experiência pelo menos uma vez na vida. A Austrália me ensinou muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais gosto de ter, eu mais aprendi aqui na Austrália, é que aqui as pessoas respeitam muito, as pessoas não importam aonde você seja, quem você é e o que você faz. Eu tenho experiência, que nem eu falei, né, em hospitality no Brasil, é só um exemplo que eu quero dar. Então lá no Brasil existe um termo que eu detesto, que é o termo do subemprego. Tá? Então lá no Brasil você escuta que algumas profissões são inferiores às outras. E aqui na Austrália eu aprendi que eu posso ser o que eu quiser e ninguém vai me olhar diferente. Nenhum cliente vai me olhar diferente ao servi-lo na mesa, ou o cara que recolhe lixo na rua. Aqui ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Então a Austrália me ensinou essa questão do respeito, que eu gosto demais. E é uma das coisas que eu mais gosto aqui na Austrália, com certeza. A Austrália, ela me ensinou a dar valor às pequenas coisas. Nesse horário busy, que você nunca sabe quando vai trabalhar, quantas horas você vai trabalhar na semana, se vai ser à noite, se vai ser de manhã. Ter um tempo para você curtir com a sua família ou ficar sem fazer nada, nossa, parece ouro nesse lugar. Então, eu sempre tento dar valor a esse tempinho que eu tenho só para mim. Eu aproveito essa natureza que a gente tem aqui, até porque a segurança me dá a liberdade de ir para um parque e ficar admirando. Eu sou tão grata a essa parte da Austrália que eu tinha um medo de andar no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu sempre gostei muito de ir pra praia, ficar olhando pra água, e eu não podia ficar lá sem ter que ficar olhando meu celular, sem ter que ficar fazendo tudo, e isso é uma das coisas que eu mais adoro aqui. Essa paz que me dá tanto pra sair cedo quanto pra sair à noite sozinha. A Austrália me ensinou principalmente a acreditar em si mesmo. Não que a gente não tenha isso no Brasil ou no seu país de origem, mas eu acho que a Austrália, ela te dá uma força que às vezes você desconhece, que você não sabe que tem. Então a cada dia você tem que superar cada vez mais. E além do mais, você está longe de amigos, família, então isso pra mim é muito desafiador. Não tem preço isso, sabe? A Austrália é demais. A Austrália me ensinou a ser forte. Eu acho que cada coisa que a gente passa aqui, longe de todo mundo, sozinha, é você por você. Então você tem que batalhar e correr atrás das suas coisas, e talvez tenha seus amigos que viram tua família, mas no final é você que tem que fazer tudo. Então, se você não é forte e vier pra cá, você vai se tornar, porque a Austrália te ensina isso. A minha ideia é ficar aqui, sim. A gente tá com um plano, eu e meu marido estamos com um plano a longo prazo, e voltar pro Brasil só de holidays. Acho que para sempre é muito tempo. Nada na vida é definitivo. Nesse momento a gente está trabalhando, a gente está buscando a nossa residência permanente aqui na Austrália, para que a gente possa ter essa opção, que seja a nossa opção, que a gente não precise voltar porque acabou o visto e não tem mais o que fazer. Nesse momento a gente quer ficar aqui e a gente está lutando para isso. Acho que a gente já está na metade do caminho para que esse sonho se torne realidade. A gente trabalhou muito desde o primeiro dia de Austrália para chegar nesse ponto que a gente chegou, e a gente está muito feliz. E nesse momento a gente quer ficar, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que a Austrália foi a porta para eu sair pelo mundo. Eu não pretendo morar aqui hoje, né? Talvez amanhã, se você me perguntar de novo, talvez eu mude a resposta. Mas hoje eu não pretendo ficar aqui na Austrália. Eu tenho outros planos de conhecer outros lugares e morar um tempo, e talvez na Europa ou na Nova Zelândia, algum lugar assim. Mas a Austrália foi muito importante nessa fase de transição, de abandonar tudo do Brasil e me redescobrir e poder fazer de novo em algum outro lugar. Ainda não sei, eu acho que se perguntar para qualquer pessoa, sabe, hoje, você quer ficar na Austrália ou você quer voltar pro seu país? Eu acho que a maioria das pessoas vai falar, hoje eu quero ficar, amanhã eu não sei. E essa é a minha opinião também, porque aqui a gente vive de desafios todos os dias e é difícil ficar longe da família, dos amigos. Então a pergunta que eu não sei responder, a vontade é grande de ficar. Eu vou ficar aqui pelo menos até setembro do ano que vem, mas é uma pergunta que é a única pergunta, eu acho, que me fizer hoje eu não sei responder. No Brasil a gente cresce com aquela ideia de não, eu tenho que chegar nos X anos, formada, com a minha carreira iniciada, casada, porque daí eu vou ter filho e vou ter a minha vida toda planejada. Aqui a gente aprende que aqui você pode trabalhar de 2, 3 empregos em 2, 3 áreas diferentes ao mesmo tempo, se você quiser. Você pode trocar de emprego, trocar de área e começar uma coisa nova, estudar uma coisa nova. Mas eu acho que a gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo, ao invés de estar fazendo uma coisa que a sociedade espera de você só por, sei lá por quê, né? Porque nem motivo tem. Viver na zona de conforto não é para quem vem para a Austrália.